noite, igreja. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, à casa do Senhor. E você que pode, abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, lá em Provérbios 16, 9. Provérbios 16, 9. Diz assim: em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Em outras versões também diz: em seu coração o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Amém, igreja? Então, muitas vezes temos planos, sonhos, a cada dia que passa, assim, eu creio que a nossa mente está sempre desejando algo, pensando em alcançar algo, né? Alguns gostam de viajar, tem uma viagem já vai marcando outra. Alguns querem se formar, trocar de carro. Alguns também querem mais a presença de Deus, né? E oram para isso, né? E assim, eu estava meditando, é algo assim que já vem assim no meu coração. E acontece, às vezes, da gente querer algo, a gente achar que é certo, mas nem sempre é o que Deus quer, né? E muitas vezes também acontece de decidirmos: vou fazer isso, né? Aqui eu acho que vai dar certo. E acabamos deixando Deus de lado desse plano, desse sonho, desse projeto. E assim, algo que o Senhor falou muito no meu coração. E assim, algo até que aconteceu comigo, eu, fiz algo. E realmente, para mim, assim, eu não coloquei Deus assim nesse plano, sabe? E deu errado. E graças a Deus deu errado. E eu aprendi com isso. E a gente vem aprendendo. E assim, o que eu mais quero, assim, que você que tenha planos, coloca Deus no teu projeto, em primeiro lugar. Né? Eu creio que assim que o Pai, ele quer estar junto no teu plano, ele quer fazer parte. Não que às vezes vai dar errado, né? Mas assim, o Deus, ele quer participar desse teu sonho. Ele quer estar junto nesse projeto, né? E onde Deus habita, a paz, né? Eu creio assim que quando você começa algo e coloca Deus, assim, ele traz paz no teu coração. Você vai vivendo de uma forma, tudo vai dando certo. Tem as lutas no caminho? Tem. Mas no final haverá vitória. Então, assim, eu creio que isso que Deus tocou no meu coração, né? Eu quero orar por isso, eu quero que você ore também. Às vezes cada um aqui já está, pensando em algo, vendo algo na frente, com algum projeto. Então, assim, coloque Deus no teu coração, em primeiro lugar, ali fazendo parte, que eu tenho certeza que você terá sucesso nesse plano, nesse projeto. Amém? Então, você que pode, se prostrar, esse momento de oração. Amém, Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado porque estamos aqui, Pai, reunidos em Teu santo nome, Pai. O nosso projeto hoje aqui, Pai, o nosso plano, Pai, primeiramente é buscar a Tua presença, Deus. Buscar a Tua face, Pai. Aprender mais de Ti, Senhor Deus. Eu peço, Senhor, também que o Senhor abençoe cada família aqui, Deus, aqui presente. Aqueles que não puderam vir também, Senhor, abençoa, Pai. Abençoa o nosso lar, Pai. Pai, nos livra do homem mau, do inimigo, Deus. Continue conosco, Pai. Pai, que o Senhor possa estar à frente, Pai, de cada projeto, de cada sonho nosso, Deus. Que o nosso sonho, primeiramente, Senhor Deus, seja buscar a Tua face, Deus. Buscar mais do Senhor, Pai. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Pai bondoso, Pai amado. O Senhor tem feito tantas coisas, Pai, por nós, Deus. Só temos graças a Te dar, Pai. E queremos essa noite, Pai, buscar mais de Ti, Pai. Aprender mais, Pai. Continue conosco, Pai. Continue conosco, Pai. Abençoa cada um aqui, Pai, que está presente, Deus. Seja com cada um aqui, Deus. E fale ao nosso coração essa noite, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado por ainda tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, Senhor Deus. Eu te agradeço, Pai.
E eu te louvo, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Ora basui de cá, santo, 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 Deus onipotente. Briasudi anda cheio de andaravanás. Prepara, Pai, nossa mente, nosso coração. Queremos ouvir o teu recado, Pai, por meio da sua filha. Livre do maligno, Pai. Harabato sonho do como levanais. O teu anjo, Pai, já está aqui, Pai. Para entregar o recado, Pai, aos seus filhos, seus discípulos, Pai. Cheie camará de Sodorom. Está, Pai Santo, agora neutralizado as forças das trevas, Pai, contra cada família aqui presente, contra cada vida, neutralizado. Guarde as famílias, guarde os bens, guarde, Pai, a casa. De Halemonossodorovanai, Pai, de Ashenekan, e usa a tua filha, Pai, na unção do Altíssimo, Senhor, para ministrar em terreno fértil nosso coração. Queremos compreender, entender, Pai, ouvir, porque a tua palavra, Pai Santo, é viva e eficaz, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Amém e amém. Boa noite, igreja. Graça e paz seja com todos, amém? Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre duas coisas. Uma delas todo mundo comeu hoje. Mas não sei se prestou atenção. Davi, eu não brinco com você. Não brinco com você, Davi. Tem um grupo lá, eu falo alguma coisa, o Davi fala de primeiro. Sal. Às vezes a gente come, tá gostoso, saboroso, mas ninguém diz, nossa, que sal gostoso. Não fala, né? Você vai falar se a carne tá gostosa. Nossa, que carne deliciosa. Mas o que deixou a carne deliciosa? Outra coisa que o Senhor falou, e a gente chegou aqui, você chega na tua casa, você nem... Fica quieto, Davi. Você nem se dá conta, mas agora, quando acaba a luz, quando acaba, o que eu vou fazer? Não consegue carregar celular, não consegue esquentar a coisa no micro-ondas. Quando acaba a luz que a gente... Mas no dia a dia está tudo normal, ser tudo elétrico, chaleira elétrica, micro-ondas, forno elétrico, tudo elétrico. Vamos abrir a Bíblia? Mateus 5, a partir do 13. Evangelho de Mateus 5. O 13 diz assim, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Jesus falou, palavras de Jesus. Vocês são o sal da terra. Vou ler de novo. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Fiquei perguntando, Davi, como que o sal perde o sabor? Hoje em dia, o nosso sal, como é que fala? Sal iodado. Mas antigamente, se você pesquisar sobre o sal, quando o sal ele era contaminado, ele ia perdendo algumas propriedades. E ele era realmente jogado e pisado. Não usa sal para derreter lá neve em países lá? Usa, né? Então, nesse sentido, mas não é esse o foco. Vocês são o sal da terra. E olha o 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha o 15. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Você já ficou sem energia elétrica, acendeu uma vela? Você acende a vela e daí você coloca debaixo de uma coisa escondida? Não.
Se possível, você coloca em cima de uma estante, você faz. Por quê? Para clarear, ó. E a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. E aí o 16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Diga assim: eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Queridos, o Senhor Jesus afirmou isso. E o sal, ele não tempera ele mesmo. Aqui tem 1 quilo de sal. Se eu colocar mais 1 quilo de sal aqui, o sal fica mais salgado? O sal, ele salga ele mesmo? Qual que é o propósito do sal? O propósito dele está fora dele. Quando eu pegar isso aqui, uma pitadinha que for, fazer uma salada, e uma pitadinha assim, ó. Tá fazendo um molho. Colocou. Ai, mais uma pitadinha. Agora sim. O propósito do sal não está nele mesmo, para ele mesmo. O propósito do sal, para ele sair do saleiro, ele encontra o propósito dele. Ele dá sabor. Ele realça um alimento. Já comeu uma carne sem sal? Aí tem na medida. Gente, a tua boca fica aguada de tão gostoso que fica uma coisa temperadinha. O sal, ele não tempera ele mesmo. O sal, ele não faz diferença no saleiro. O sal encontra o seu propósito no outro. O sal tempera os alimentos. O sal realça o sabor. O sal também preserva o alimento. Antigamente não tinha refrigeração. Se eu e o pastor Rodrigo amamos o Nordeste, tem carne de sol, carne seca. O que é? Uma carne que é super salgada, que fez o quê? Para preservar a carne. Então, o sal, ele também preserva. Ele não deixa aquilo estragar, apodrecer. E Jesus está falando que a gente é o sal. Vai pegando, pega essa linha de pensamento. Se o sal dá sabor, eu sou sal. O sal realça o sabor, o sal tempera. Eu sou sal. Realça o sabor, o sal também tem propriedades anti-inflamatórias, curativas. Já viu uma receita? Ai, estou com dor de garganta. Aí alguém antigo fala, faz um gargarejo com água morna e sal. Uma vez meu pai estava com um pigarro na garganta. Cara, e a gente foi para Balneário Camboriú. O mar de lá, quem conhece? Meu pai quis pegar aquela água salgada, lembra, pastor Rodrigo? Porque ele pensou, essa água salgada vai curar. Não sei se depois deu uma diarreia, não sei. Mas tem propriedades também anti-inflamatórias, curativas. E Jesus falou, nós somos o sal da terra. Irmãos, nós precisamos fazer a diferença. Fora do saleiro. Fora. Você tem que fazer a diferença.
O sal, ele influencia, ele dá um destaque, ele dá sabor, dá prazer, porque quando você come uma coisa temperadinha, você precisa ser assim na vida da outra pessoa. Você precisa levar esse sabor, esse gosto pela vida, aleluia. Você carrega a presença do Senhor, aleluia. Nós carregamos a presença de Deus. A sua amizade, meu irmão, minha irmã, precisa trazer sabor na vida de alguém. Às vezes a gente está tão acostumado e está numa rodinha de conversa, e quando vê alguém está compartilhando alguma coisa, que a gente é assim. Quando vê a gente está falando da nossa vida, está compartilhando alguma coisa. Esse é o momento de você sair do teu saleiro e você dar uma palavra para alguém. Eu ministrei uma parte sobre a luz na quinta-feira e eu falei, gente, às vezes a gente não tem todas as respostas. Mas às vezes alguém está compartilhando uma enfermidade, uma luta, alguma coisa. E nós podemos levar para essa pessoa, às vezes você não tem do Senhor uma palavra, eis que te digo, o Senhor te curará. Talvez a pessoa vai ter que passar pelo vale, vai ter que entrar na fornalha. Mas você, como homem e mulher de Deus, você pode temperar essa vida e dizer, eu creio que Deus vai cuidar de você. Porque na palavra diz que até no leito da enfermidade ele afofa a cama. Nós precisamos manifestar uns para com os outros. Ser sal, fazer a diferença. Compartilhei aqui, tem irmãos que não sabem. Ano passado eu tive que passar por uma cirurgia. E eu lembro de uma pessoa, Davi, que me abraçou e falou, olha, eu vou orar por você. Porque quando eu tive também que passar por uma cirurgia, eu vi o cuidado de Deus e eu quero ministrar sobre a tua vida que Deus vai cuidar de você. Aquilo foi tão... abraçou a minha alma. Aquela pessoa pegou o sal, ela tirou dela, porque o sal não tempera a si mesmo. Ela temperou a minha vida. Eu fui fazer aquela cirurgia tranquila. Eu tomo um remedinho para pressão. Minha pressão estava 11/7. Porque quando a gente fica ansioso, até se toma remedinho para pressão, pode. Gente, eu estava tranquila. Eu descansei no cuidado de Deus. Mas alguém me deu essa palavra, você está entendendo? Alguém temperou a minha vida. Alguém me iluminou. E aquilo fez diferença na minha vida. E assim nós temos que influenciar as pessoas. Às vezes a gente ouve alguém passando por um problema e às vezes a gente só fala, é mesmo? Nossa, que coisa complicado, né? Difícil. Oi, irmão. Que tal você falar assim para essa pessoa? Você está passando por isso? Vamos apresentar essa causa diante do Senhor? Vamos apresentar? Irmã, eu quero orar com você. Vamos crer que Deus vai ir na frente, Deus vai dar direção. Você hoje não sabe o que fazer, mas Deus é aquele que dá conselho, que dá uma palavra. Isso é você dar o tempero. A pessoa está xoxa, a pessoa está sem brilho já no seu olhar. Por quê? Porque está angustiada, está passando uma luta, uma batalha. Mas o Senhor colocou a gente uns para com os outros. Seja o sal. O sal, aqui eu posso botar mais 5 quilos de sal. O sal não vai ficar. Ele só tem propósito quando ele sai do saleiro e alcança outra vida. Ele tempera, ele realça. E eu, querido, compartilhei aqui. Quantas vezes eu em casa, porque eu sou assim, eu digo, se eu não enlouqueci ainda, é porque eu falo sobre o que eu sinto, eu identifico meus sentimentos, falo sobre, até eu
encontrar paz. Eu não sou que nem uma panela de pressão que vai guardando, guardando e depois explode. Eu louvo a Deus pelas emoções. Deus fez corpo, alma e espírito. Eu louvo a Deus pelas emoções. Quantas vezes eu em casa, o meu esposo foi como um sal na minha vida, como uma luz. Amor, aconteceu isso, veio tal notícia. Amor, vem aqui. Quando foi que nós perdemos uma batalha? Ele fala assim para mim. Quando foi? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, uma palavra reacende a tua vida. É esse tempero. É esse brilho no teu olhar que volta quando a gente faz isso. O que vai ser da tua casa se você fizer isso na tua casa? A nossa casa, o nosso lar tem que ser um lugar onde a gente... Porque a casa é onde a gente é o que é, né? Aqui até a gente pode parecer muito culto em casa. Se alguém grita, berra, em casa mostra tudo. Então, às vezes, em casa, a gente não faz 100%. A gente precisa, às vezes, de uma palavra. Às vezes, a gente precisa de alguém ser sal e luz na nossa vida. Às vezes, querido, você vai chegar num ambiente e aquele ambiente cheira morte. A gente já foi visitar famílias que, assim, ó, venham aqui. A gente já decidiu. Vamos separar. Aí você acha que eu chego naquela casa e digo, é mesmo? Que triste. Nem me chama se você não quer ser contrariado. Querido, eu chego chegando. Falo, peraí, eu chego com a minha luz, a luz do Senhor na minha vida. Eu chego com o meu saleiro e vou tacando. Porque as palavras têm poder. E quantas famílias, queridos, que nós visitamos e estava com esse pensamento, quando chega alguém com a luz do Senhor, clareia aquela vida, as trevas são dissipadas. Então, eu quero dizer para você que você tem que exercer mais o seu poder de influência. Você tem que exercer mais o seu poder de influência. Amém, igreja? Às vezes a gente não quer, entre aspas, se meter na vida de alguém. Mas quando chega a luz, querido, a pessoa vai fazer a escolha, mas ela não vai poder dizer que alguém chegou com uma palavra. Ela não vai poder dizer que alguém não chegou e iluminou aquela vida. Então, eu quero que você coloque a mão no seu coração e diga assim, eu preciso ser sal, eu preciso ser luz, eu preciso influenciar, eu preciso viver uma vida relevante e de influência, porque assim o Senhor Jesus falou que eu devo andar aqui nessa terra. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo? Você está entendendo? Às vezes você vai chegar num ambiente, querido, que não tem esperança. E você chega com a luz, você chega sendo o sal. E o sal, na medida certa, querido, tempera, realça o sabor. E, como a gente leu, você tá ainda com a Bíblia aberta aí? Mateus 5:16 está falando da mesma forma. Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu. Quem que vai receber a glória? O Senhor. Porque é que nem eu falei. Alguém comeu uma carne aqui hoje? Comeu? Querido, se a carne está saborosa, você não dá a glória para o sal. Nossa, que sal maravilhoso. O que você diz?
Que carne maravilhosa! Oh, glória a Deus pelo churrasco. Quando a comida está gostosa, a glória é para o alimento que recebeu o sal. E assim, quando você é bênção na vida de alguém, essa pessoa vai ficar tão feliz, ela pode até olhar para você, ficar tão feliz com a sua amizade, mas ela vai dizer, glória a Deus. O Pai vai ser glorificado. Quando você ajuda, socorre, dá uma palavra, você é luz, você é sal, a pessoa vai receber e vai dizer, glória a Deus pela tua vida. Quando você brilha a tua luz diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras, o Pai é glorificado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Abre Colossenses 4, 5 e 6. Livro de Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6. Vou também ler na NVI. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aí fala o 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Querido, você precisa aproveitar as oportunidades para com os de fora. Gente, eu testemunho coisas aqui da igreja para com os de fora. Vem alguém, pastor Valdir, fazer um orçamento que a gente está para fazer uma rampa, a gente quer fazer uma rampa aqui nesse gramado, abrir no muro ali. Ah, pisou aqui, meu filho, está ouvindo testemunho. Ah, você está vendo aqui esse terreno? Cara, deixa eu te contar essa história. Não, olha só, e eu conto como que foi, como que compramos a parcela. Sabiam que Deus abençoou a gente com esse terreno do lado? A gente fez uma proposta, 50 mil de entrada e 30 parcelas de 10 mil, direto com o proprietário. Mal sabia ele que a gente nem 50 mil tinha de entrada. Não tinha. Mas pela fé fizemos essa proposta. Você acha que era à toa que estava havendo um terreno colado com a igreja? Nós regularizando tudo aqui, precisava de um estacionamento. Chamei o corretor. Estou contando, tá? Porque eles não conhecem. Quero fazer uma proposta. E eu lembro, gente, que eu acordei aquele dia com aquele tum aqui, que às vezes eu tenho, é um ímpeto assim do Espírito Santo que eu tenho que fazer. Aí falei, e aquele negócio, aquela luta, mas a gente está pagando o elevador. Vocês viram que quando entrou tem um elevador, a gente teve que botar um elevador aqui na igreja, quando estava reformando. Só o elevador foi R$51 mil. 10 parcelas de 5.140. Aí chamamos o corretor, fazer uma proposta. Faça a proposta. 50 mil de entrada e 30 parcelas de 10 mil direto com o proprietário. Irmão, não estava calculando nem juro, nem nada. O valor do terreno era 350 mil, nem botei juro, nada. Ai, achei que ia fazer uma proposta de uns 40% de entrada, que dava 100 e poucos mil. Falei, não. E demorou um mês e pouco, o cara deu a resposta, Karine, ele aceitou a proposta. E era o dia do meu aniversário. Porque eu contei aqui, irmãos, que eu tinha uns traumas, coisas aconteciam, né, Davi, no meu aniversário, e no meu aniversário de 40 anos eu falei, Senhor, o Senhor me abençoou com casa, apartamento, carro, moto, tudo. Eu falei, eu vou pedir um presente de 40, que 40 anos na Bíblia, né? 40. Eu quero pedir um presente para a igreja. Eu falei assim, que o Senhor nos dê esse terreno. E foi no dia do meu aniversário a resposta. Deus foi restaurando, sabe? O meu propósito de vida. E era 16 de novembro, até chegar, porque daí o cartório exige o ata,
ata de compra aprovando, tinha que fazer a ata, tinha que registrar no cartório de pessoa jurídica, e lá se ia 15 dias úteis, 20 dias úteis. Foi. Quando foi, entrou dezembro, recesso, quando veio já era janeiro. E os irmãos aqui são muito abençoados. Cada um foi contribuindo. Deus é um Deus que abençoa muito a gente, né? Deus abençoa. E tinha na conta 51 mil. E a gente fez o Pix de 50 mil reais e compramos esse terreno. E essa história, para quem pisa aqui, você sabe, aí tem os que falam, mas nunca mais na vida isso acontece, vem os pedreiros. Mas nunca mais. Falei, você nem sabe que a gente está orando a Deus pelos outros 2 terrenos do lado. Espere que vai ter mais história para contar. Que eles acham que foi um acaso. Eles acham que foi assim, uma sorte. Nunca mais que aconteceu. E vendeu na promissória. Cara, na promissória. Não teve R$1 de juro. Porque no dia que era para ter o reajuste daqueles aí, IGPM, PCA, sei lá, o índice deu negativo. Não teve juro. E Deus abençoou tanto que a gente quitou parcelas antes do tempo. Esse é o testemunho. Vem alguém aqui, eu conto a história. Eu conto e testemunho. Falei, quando Deus quer, não tem limite. Falei, Deus é o dono do ouro e da prata. E eu testemunho isso porque eu acho que as pessoas podem se apropriar disso. Eu quero ser luz, porque como Deus deu isso para a igreja, Deus pode abençoar que você tenha a sua casa própria. Gente, não tem limites. Então, eu testemunho, eu quero ser luz, eu quero ser sal. E aqui diz, sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Pastora Tânia tem oportunidade, onde ela vai? Deixa eu te contar que eu fui curada. Deixa eu te contar que eu já fui livre da ansiedade. Deixa eu te contar que Deus já me curou de pânico. Deixa eu te contar, aproveitando cada oportunidade, e que a tua palavra seja agradável, temperada com sal. Seja sal, seja luz. Para você encontrar o propósito da tua vida, você precisa... O sal, ele salga, tempera o outro. Você vai encontrar o propósito da tua vida abençoando, dando uma palavra. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Abre comigo Provérbios 12, 25. Livro de Provérbios, capítulo 12, verso 25. Vou já ler aqui numa versão, alguém pode ter outra versão, pode falar. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Quem tem outra versão? Provérbios 12, 25. O coração ansioso define o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima. Amém? Você crê? Aleluia! Na NVT diz assim, a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo o anima. Queridos, quantas vezes eu fui abençoada por alguém que brilhou a luz do Senhor na minha vida. Eu estava angustiada. Porque não é porque a gente viveu um milagre que quando surge uma coisa, às vezes a gente dá aquela... Mas será que agora vai acontecer o milagre de novo? Ou pode ser que seja diferente? E aí, às vezes vem alguém, me dá a mão e fala, pastor, vai dar certo. Deus vai abençoar. Eu lembro que o Rodrigo Aleixo, quando a gente estava para fazer a proposta do terreno, a gente estava vendo de coisa, e o Rodrigo deu uma palavra, falei, glória a Deus, eu quero mais gente assim do meu lado, que tem fé, que anima. E, querido, isso faz diferença na nossa vida. Isso faz diferença na nossa vida.
Diz a palavra do Senhor também, se você quiser abrir 1 Tessalonicenses 5:11. 1 Tessalonicenses 5:11. Na NVI diz assim: por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Encorajem e edifiquem. Encoraje e edifique. Na King James diz assim: por isso aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente. Você tem liberdade com quem está do seu lado? Diz assim: eu quero encorajar você. Quero encorajar você. Que Deus é por ti, Deus vai ser contigo. Queridos, nós precisamos. Se nós não precisássemos disso, o Senhor não tinha dito que era um mandamento fazer isso. Eu preciso. Rosana, eu preciso de você, amiga. Eu preciso de você. Um dia a Rosana colocou aqueles negocinhos da internet, né? Reels, sei lá. A pessoa assim... tipo, diz assim... dela... Quando eu lembro que eu sou o apoio, não sei o que lá, de uma amiga, dela se recompunha. Não, amiga, vai dar tudo certo. Mas ela... quando recebi uma mensagem da amiga, entende? Ela estava... opa, me mandou. Amiga, vai... Quando eu lembro que eu sou o apoio emocional da minha amiga. Querido, Deus nos fez assim, dependente. Nós precisamos uns dos outros. Lembram quando aqueles abençoados, vamos profetizar, abençoados, convertidos, que invadiram aqui o terreno da igreja? Aquele que vai ser pastor missionário? Que vai testemunhar aquele pastor missionário que invadiu, que cortou todas as luzinhas ali fora. Amém. Com os leões lá. Querido, invadiram, irmã, cortaram os fios da câmera, tudo. Naquela madrugada, Rosana, Reinaldo, João Pedro, o Fernando veio com as ferramentas aqui, já estava religando os fios, porque não dava coragem de sair, ficando tudo sem câmera, sem nada. Querido, o apoio que a gente dá um pelo outro, é mais fácil da gente chegar naquela linha de chegada. Sabe aquela corrida que nos foi proposta? A corrida da fé? Que a gente está correndo a corrida da fé? Fica mais fácil se você tiver isso. Eu preciso encorajar, eu preciso edificar. Alguém vai falar, nossa, alguém da minha família está doente, você não vai mais... É mesmo? Que complicado. Irmão, edifique, encoraje, diga, vamos orar, seja feita a vontade de Deus, mas vamos orar, Deus vai cuidar, Deus vai prover. Nem sempre, né, Rô? Às vezes acontece como a gente quer, mas quem tem essa fé, vê Deus provendo. A mãezinha da Rô, nós oramos. Deus não livrou ela de fazer hemodiálise. Mas Deus preparou pessoas, equipe. Então, querido, eu preciso de você. Conte comigo também. Vamos uns aos outros nos animar, nos encorajar, dar essa palavra. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. E rapidamente. Talvez, querido, você não tenha um lugar assim de muita influência para dizer, quem sou eu, Davi, para falar alguma coisa? Eu não sou pastora, eu não sou pastor, não sou consagrado, um presbítero, um diácono. Quem sou eu para dar uma palavra? Você é filho de Deus. Você é sal, você é luz. E eu quero dizer, abre rapidinho, 2 Reis 5. A gente não vai ler toda a história, porque eu creio que todos aqui conhecem essa história de Naamã. 2 Reis 5, do 1 ao 3, vai falar sobre uma menina que nem o nome dela está na Bíblia. Uma vez,
Eu estava olhando, não sei se foi 2020, 2021, eu ministrei uma mensagem, Anônimos da Fé. Pessoas na Bíblia que foram relevantes, mas nem o seu nome está escrito. Essa história, você conhece a história de Naamã? Sim, tem a música? Quebra o meu orgulho, quero descer. Tanana. Tem a música do Naamã, e descer e mergulhar 7 vezes e tal e tal. Só que, querido, quem falou para Naamã que ele podia ser curado? Uma menina, não tem nem o nome, nem sei quem é. Uma menina serva que foi levada cativa ainda. Ou seja, ela podia dizer, Deus permitiu isso na minha vida, eu sendo levada cativa, mas eu vou ficar na minha mesmo. Mas ela sabia que ela era sal, ela era a luz. Não importa se ela, que nem José, estava numa prisão, não importa. Você é o que você é. Se Deus te levar num UPA, você é sal, você é luz. Se Deus te levar num hospital, você é sal, você é luz. Você tem que deixar brilhar. E essa menina, ela deixou brilhar a sua luz. E ela viu uma necessidade naquela casa. Ela viu uma situação naquela casa. E eu pergunto para você, o que você também tem visto? Numa casa que você tem ido, numa casa que você tem se assentado, um lugar que talvez você tenha servido com seus serviços, com sua atividade, porque essa moça trabalhava como se fosse uma empregada, uma faxineira, cuidava da casa. Às vezes a gente vê situações e a gente faz o quê? Só vê. A gente tem uma palavra que a gente pode dizer, peraí, isso pode ser diferente. Eu conheço um Jesus todo-poderoso que pode mudar a tua história. Mas às vezes a gente fica calado. Mas essa moça, ela falou com a senhora, a mulher de Naamã. Ela falou assim, vamos ler só essa parte? Aí no 1, no 2 vai dizer que ela foi cativa, mas não é a história toda que a gente quer nessa noite, amém? Aí no 3, 2 Reis 5:3, um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Lê o 4 também, ó. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Tem gente que está por aí, está sem esperança. Sabe aquela história? Ela não consegue enxergar a luz no fim do túnel, mas daí chega você que é luz. Chega você que é luz. Chega você nessa casa que está, às vezes, um caos, que tem briga, que tem isso, que tem aquilo, e você sabe o que a pessoa tem que fazer. Você pode dizer, irmão, vamos buscar Deus? Deixa eu te convidar para ir na igreja. Olha, deixa eu te convidar, vem fazer uma visita na minha casa, eu quero receber você, e você ministra sobre o Evangelho, você ministra sobre o Espírito Santo, que aquela brigaiada tudo lá com o Espírito Santo só vai ter fruto do Espírito, obra da carne vai morrer. Só que às vezes a gente, não vou me meter. E a gente deixa de dar uma palavra de esperança, ser essa luz no fim do túnel dessa família. E, gente, Naamã só foi procurar, e tem a história de Naamã, que procura Eliseu, primeiro procura lá o rei fala, eu sou por acaso Deus para te curar? Aí Eliseu fica sabendo, fala, não, manda ele aqui comigo, e toda a história. Não, e depois quase que Naamã desiste. Aí os servos também, Eliseu te pediu uma coisa muito difícil? Vai, porque ele tem uma treta com o rio lá, ele não quer ir naquele rio, não tem rio melhor? Enfim, toda a história. Mas olha só, ele foi porque a serva falou onde ele podia ser curado. Você carrega essa mensagem.
você carrega essa mensagem. Você sabe onde nós podemos ser curados. Aleluia. E, querido, abre Êxodo 18, a partir do 17. O que você faz quando você vê alguém que você ama, que já está definhando, está sobrecarregado, tudo está nas costas dessa pessoa, aí você está de fora da situação e você vê. Aí você lembra que você é sal, você é a luz. Jetro, sogro de Moisés, foi fazer uma visita. Aí ele chegou e estava toda uma situação. Fila. Ele o dia inteiro lá, atendendo um, atendendo o outro, atendendo um, atendendo o outro. Já estava exausto. Aí, Êxodo 18, a partir do 17. O sogro de Moisés respondeu: o que você está fazendo não é bom. 18. Você e o seu povo ficarão completamente esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Aí ele dá um conselho. Você conhece a história? Divide em grupos de tantas e tantas pessoas, só as questões mais difíceis vai chegar. Faz isso, cara. E quantas vezes a gente visita alguém e a gente precisa dizer: desacelera. Eu estou vendo que você está. Desacelera. E às vezes essa pessoa precisa ouvir de alguém de fora. A luz precisa clarear, ela está numa escuridão, ela está na rotina, ela não está percebendo. Mas você chega e você é a luz naquela vida. Fala, faz assim, desacelera. Ó, peça ajuda aqui, faz assim, delega aqui, senão você vai. Querido, nós precisamos ser luz e ser bênção. Outro texto, só para finalizar, já vamos orar. Abre em Atos 5. A partir ali do 33, mas eu vou falar de Gamaliel. Gamaliel, ele era um respeitado mestre da lei, era um fariseu, e ele aconselhou o sinédrio a soltar os apóstolos. Estava aquela coisa, os apóstolos pregavam, anunciavam, aquela perseguição, vamos prender eles. E ele argumentou com o sinédrio que se aquele movimento cristão fosse uma obra humana, ia fracassar. Mas se fosse de Deus, ninguém conseguiria destruí-lo. Atos 5:33, ali a partir, ouvindo isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Isso fala dos apóstolos, queriam matar os apóstolos. 34. Entretanto, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens, por um momento, fossem retirados. 35. Então, lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando-se alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo de rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. E eles foram convencidos pelo discurso
de Gamaliel. Só que diz que igual eles bateram, mas depois liberaram. Mas, querido, o que eu quero dizer aqui? Sabe aquela treta de família? Sabe, casos de família? Eu nem sei o que é isso ultimamente. Um caso novo a cada semana. Às vezes a gente acha que a gente não tem influência, que a gente não tem voz. E eu quero dizer, às vezes alguém que se levanta com ousadia pode trazer direção para toda a família. Esse Gamaliel, ele teve ousadia de levantar e dizer, peraí, vocês estão querendo apedrejá-los, matá-los? Só que eu vou dizer para vocês, já aconteceu isso, esse outro cara se levantou em rebelião, 400 pessoas aí foram com ele, depois o que aconteceu? Morreu e se dispersou o grupo. Então, eu dou um conselho para vocês. Se isso é de Deus, vai prosperar essa obra e vocês não podem lutar contra Deus. E se não é de Deus, isso vai fracassar. Tem hora, querido, que você precisa agir com sabedoria para dar um conselho. Às vezes um negócio, na família. Tem coisa que você não pode fazer no calor do momento. Tem coisas que eu já quis fazer, mas aí eu me lembro, sabe a parábola do joio e do trigo? Tem hora que cresce o joio junto com o trigo. E os discípulos queriam arrancar o joio. E Deus, o Senhor fala, se você arrancar agora, você vai arrancar também o trigo. Deixa, porque no tempo certo, o que é, o que não é, vai ser jogado fora. Mas, querido, quantas vezes eu, na minha família, fui aquela pessoa que, peraí, você tem que ser influente, querido. Você tem que, às vezes, dar aquela luz, as pessoas não estão enxergando a situação, e você, não vou me meter. Às vezes você tem que falar, peraí, eu estou percebendo assim, você tem que ser luz. Você tem que salgar, temperar, porque tão perdido, você está vendo que vai dar caca e você não fala. Quer dizer que você é luz, você é aquela pessoa centrada, aleluia, cheia de Deus, do Espírito Santo, que ora, que jejua. Você vai ter uma voz, você vai ser respeitado na sua família, se você der uma palavra ali de sabedoria. Às vezes a gente precisa... Gente, eu falo com meu pai todos os dias e ligo, e tem coisas que a gente conversa, e aconteceu uma coisa recentemente na família, um escândalo, uma coisa que eu não posso falar aqui, mas que... Aí meu pai, não, porque nós tinha que não sei o que lá que fala... Pai, se o pai fizer isso, nesse momento, nessa hora, vai afastar a pessoa. Você quer afastar essa pessoa da família? Não. Não é momento, Pai, é momento de nós orar. É momento de nós apresentar essa pessoa diante do Senhor. Tem hora, querido, que você tem que falar para não se fazer um estrago, porque às vezes a pessoa está no calor da emoção, está no calor do momento, e eu quero fazer acontecer, porque eu vou resolver isso, e você centrado, peraí, como Gamaliel se levantou, peraí, vocês estão querendo apedrejar, estão querendo matar, mas só quero te lembrar que esse outro caso também teve aí uma rebelião. Ele pegou, juntou 400 pessoas com ele, e logo o que aconteceu? Ele morreu e se dispersou o grupo. Esse outro... Entendeu? Quer dizer, calma. Quero dizer que você tem voz. Você tem voz na tua casa, na tua família. Você tem voz. Você é a luz também na sua casa. Você é sal na sua família. E às vezes precisa se levantar alguém, querido, com essa consciência de influência, que vai dar ali toda uma direção de Deus para aquela casa, para aquela família. Amém? Você recebe essa palavra, que você é luz, que você é sal? Você pode se colocar de pé, querido?
Eu queria que você apresentasse a tua vida agora. Talvez você está aqui, você é um cristão, você ora, você busca a Deus. E quem sabe você ainda não descobriu o teu propósito. Eu quero dizer que você não precisa ter um grande nome, um nome famoso. Aquela menina na casa de Naamã, quem que era? Nem sei, não tem o nome dela. Mas ela ousou diante de uma necessidade numa casa. Ela falou, peraí, eu estou vendo que o meu Senhor tem essa enfermidade e eu sei aonde que ele pode ser curado. E ela ousou falar, queridos. Ela ousou brilhar a luz dela naquela casa. E aquilo despertou em Naamã. Eu posso? Tem algum lugar que eu posso? E ele foi em busca e passou por todo aquele processo. Querido, não retenha a palavra que você tem que falar. Não retenha a palavra que você tem que direcionar para alguém. A palavra que vai trazer esperança. A palavra que vai trazer esperança. Um testemunho que você tem para contar. Uma palavra de ânimo que você tem para alguém. Talvez, como eu disse, talvez você não tenha as respostas. Talvez não veio uma voz do céu que diz assim, olha, diga, eis que será curado. Eis que o milagre acontecerá. Talvez não. Mas talvez você possa dizer, Deus vai cuidar de você. Eu creio que Deus vai cuidar de você. Queridos, o que seria do milagre dos pães e dos peixes? Aquele menino, não tem o nome na Bíblia do menino. Aquele menino, 5 pães e 2 peixes. E daquilo o Senhor fez uma multiplicação. Eu quero dizer, querido, onde você pisar a planta dos seus pés, você é luz. Onde você for, e como nós lemos em Mateus 5, não se pode esconder a luz. Você não acende uma lamparina, uma candeia e coloca debaixo de um cesto, você coloca num lugar alto. E o Senhor falou que assim é eu e você. Você tem que se desprender de toda essa coisa de inferioridade. E você tem que mesmo brilhar a tua luz. Você tem que mesmo você é aquele lugar elevado que você diz, vai clarear toda essa casa aqui. Porque é isso que a luz no alto faz. Ela ilumina toda a casa. Diga, eu vou iluminar. Diga, eu vou iluminar. Eu vou fazer diferença. Oh, querido, eu quero primeiramente agora orar por você. Senhor Jesus, eu apresento cada vida aqui. E peço a Ti que cada irmão e irmã que está aqui neste lugar, que ouviu a Tua palavra, seja influência nessa nação, seja influência nessa cidade, seja influência onde os pés, a planta dos pés pisar. Eles são a luz do mundo, eles são o sal desta terra. Tira, Pai, todo sentimento de inferioridade. Tira, Pai, todo sentimento de ficar, ó Pai, escondido, de dizer, eu não vou falar. Tira todo sentimento, Pai, de vergonha. Tira, Pai, esse negócio de ser tímido. Tira tudo isso de nós e se apodera de nós, Espírito Santo de Deus. Se apodera de nós, Espírito Santo de Deus. Do alto da cabeça a planta dos pés. Se apodera de nós, Espírito Santo de Deus. Faz-nos influência nessa cidade. Nós temos, Senhor, uma palavra onde as pessoas podem ser curadas, onde as pessoas podem ser libertas, onde as pessoas podem ser perdoadas. Nós sabemos o caminho, porque Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Nós conhecemos a Ti, Jesus, e precisamos apresentar a Ti, Jesus, para as pessoas, Senhor. Então dê, ó Pai, esse espírito de ousadia, em nome de Jesus. Nós queremos brilhar a luz, ó Pai. Queremos ser o sal, dar essa palavra de ânimo, de encorajamento para quem precisa, Pai. Ó Pai, que haja um filtro em nós,
naquilo que compartilhamos nas redes sociais. Se não for edificar, não compartilhe. Compartilhe sobre a palavra, compartilhe sobre o reino de Deus. Às vezes você está tão apegado no reino desse mundo, você está tão preocupado com as eleições presidenciais, e eu quero te lembrar que a maior coisa que na nossa geração, que nós enfrentamos na pandemia, foi o maior tempo que Deus nos abençoou, porque nós vivemos o reino de Deus. Nós vivemos o reino de Deus, e o reino de Deus não falha. O reino de Deus não falha. Querido, a palavra de Deus diz que quando você é fiel com o Senhor, nos dízimos e nas ofertas, o Senhor, Ele abre janela dos céus e derrama a bênção sem medida. O Senhor é aquele que alimentou seu profeta, fazendo corvos trazerem pão e carne. Esse é o nosso Deus. Pare de compartilhar o caos. Pare de compartilhar as coisas aqui dessa terra. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Pense nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Oh, Senhor. Oh, Deus. Oh, sararabachás. Aleluia, 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 aleluia. Erga suas mãos agora e diga que você quer sal e luz. Agora é você com o Senhor, querido. Diga que você quer ter uma palavra para entregar para alguém. Diga que você quer influenciar. Você quer levar esperança. Você quer levar cura. Você tem testemunho para contar. Oh, recatastaramasori. Há um clamor do Espírito Santo de Deus. Há um clamor do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que toda a criação aguarda, ansiosa, a manifestação dos filhos de Deus. Se manifeste, se manifeste, se manifeste. Onde você pisar a planta dos seus pés, leve esperança, leve vida, leve luz, leve. Você vai encontrar o propósito da sua vida. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada vida. Abençoa, abençoa, abençoa. Recatastaramasore. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse encorajamento, Senhor. Obrigado. Coloca em nós fome e sede da Tua presença. E coloca em nós, Pai, um desejo de compartilhar, que venha a queimar no nosso coração, que venha a queimar no nosso espírito, que venha a queimar essa vontade de falar, de testemunhar do Senhor, ó Pai. Que não seja um peso, que seja alegria. Toda vez que você compartilhar algo com alguém, você não vai sentir peso, você vai sentir alegria, 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 alegria. Quando você falar do Senhor, quando você falar uma palavra de esperança, de encorajamento, você vai sentir alegria, 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 alegria. Sela essa palavra, põe a mão no teu coração, sela essa palavra, Senhor. O inimigo não vai roubar essa semente. Repreendemos todo inimigo em nome de Jesus. E declaramos que essa palavra, essa semente lançada, que é a tua palavra, vai frutificar na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.